Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje, produção de texto. E agora nós vamos iniciar um novo conteúdo, que é a crônica. Nós estudamos o conto, né? E agora nós vamos estudar a crônica. O que é a crônica, tia? É um gênero textual curto, é um gênero narrativo, ou seja, é uma história que é contada por um narrador que ele participa ou não da história, sempre na terceira pessoa, certo? Que a crônica ela trata de assuntos do cotidiano, ela observa um fato do cotidiano, ele é um texto curto, certo? E não há presença de muitos personagens, porque a função da crônica é muito de conscientizar, de informar, embora ela não seja um texto informativo, mas ela traz um aspecto da realidade, do cotidiano, então ele tem um valor histórico. Por exemplo, se nós formos analisar as crônicas que estão sendo produzidas nesse período atual, com certeza vai ter muitas crônicas voltadas para o coronavírus. Por quê? Porque ele trata da realidade, de um fato que está acontecendo na realidade, na perspectiva do cronista. Então ele pode analisar como é que está a rua, nesse período, como é que está a escola, como é que estão os alunos. Então ele pode fazer um pequeno texto, né, que a crônica ela tem essa característica de ser um texto curto, narrando como é que está essa realidade, certo? Para vocês tem uma crônicazinha na página 21 que fala sobre o país rico. Essa crônica, ela tem um tom crítico, faz uma crítica ao Brasil. Por quê? Porque conta que o Brasil é um país rico, só que tem muitas pessoas que ainda vivem na pobreza, as pessoas que estão nas ruas. Ele fala, inclusive, das epidemias, né, que vêm, que matam muitas pessoas, porque as pessoas não têm acesso aos hospitais. Ele trata de pessoas que querem estudar. Naquela época, essa crônica ela foi escrita em 1920. E aí, naquele período, o acesso à escola era bem limitado, né? Então, tinha pessoas que queriam estudar, mas não tinham acesso à educação porque não tinha escola para todo mundo. Hoje, nós temos escola para todo mundo? Temos. Só que nós temos agora a questão das universidades. Tantas pessoas que queriam ter uma graduação, que queriam ter uma formação, mas se não pagar, não consegue ter. Por quê? Porque as vagas são limitadas. É super concorrido para você entrar numa UFC, numa US. Por quê? Porque não tem universidade com acesso para todas as pessoas. Naquele período, esse problema vinha até no ensino fundamental, porque só quem podia estudar era quem tinha dinheiro. Então ele faz uma crítica, né, ao país que é tão rico e mesmo assim existem pessoas que vivem em situação de pobreza. E aí, será que esse problema que foi identificado, né, por Lima Barreto, né, que é o autor dessa crônica, em 1920, há 100 anos atrás, será que ainda existe? Será que ainda existem epidemias que vêm e matam muitas pessoas? A gente está vivendo agora, né? O coronavírus veio, os hospitais não estavam preparados. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram morrendo por falta de assistência. Mesmo o Brasil sendo um país tão rico, será que os problemas que tem nesse texto, eles ainda são dos dias atuais? Então, a crônica ela não é um texto informativo, mas ela acaba sendo um texto histórico, certo? Então, é um texto curto. Aí tem aqui umas questõezinhas da página 22 e a página 23. Pergunta, de acordo com o texto que foi lido, marque a alternativa que melhor relaciona-se ao conteúdo. Então, você vai ver todas essas opções, né? E vai ver qual é que melhor se adapta à questão da crônica que a gente leu, né? Você já leu outra crônica? A crônica ela é muito encontrada nos jornais, em revistas, nos livros de vocês, né? Que narra uma situação do cotidiano. Eu tenho certeza que todos vocês já leram algum tipo de crônica, até nos livros da gente em português. Só que como vocês não conhecem o gênero literário, vocês não sabiam identificar. Então, sempre que você vê um texto com 6, 7 parágrafos, que está tratando de uma situação do cotidiano, que tem a presença de um narrador, né, que está fazendo uma crítica, ou é um texto humorístico, sarcástico, você pode ver que com certeza é as características de uma crônica, certo? Você acha que as crônicas podem ser uma fonte de informação histórica? Por quê? Acabei de falar sobre isso, né? Aí pede para você reler a crônica que o texto propõe, né, que é País Rico. E sobre o que fala o texto? Eu acabei dando uma explicaçãozinha.
Ele tem um tom de humor, de crítica, ele é um texto sensível. Letra C, quais são os problemas apresentados pelo cronista? Você vai escrever aquela reflexão que nós fizemos. Você acredita que esse texto promove reflexão a quem lê? Justifique sua resposta. E, dizendo que a crônica foi de 1920, foi escrita por Lima Barreto, será que os problemas de lá são os problemas dos dias atuais? Você vai responder também. E na terceira questão, você tem algumas linhas para criar uma crônica. E eu gostaria de propor um tema para a gente ser mais específico. Eu queria que vocês falassem uma situação de como está sendo estudar online, certo? Você vai contar uma situação. Não é você dizer, eu estou achando legal. Não é na primeira pessoa, não é o eu. Você pode colocar... A escola Ágape agora está trabalhando com aulas virtuais, os alunos fazem assim, sempre na terceira pessoa, certo? Você vai narrar como se você estivesse observando aquilo que está acontecendo, tá bom? Agora é com vocês, faz a página 22 e 23, registra e coloca aqui no grupo. Um beijo, tchau, tchau!